Computador como máquina virtual. O que achamos interessante você saber? O que é o computador? Para conseguir responder essa pergunta, você pode acessar este mesmo canal e ver outros vídeos que abordam essa temática. Bem, agora que você sabe o que é um computador, você compreende que ele é composto por componentes eletrônicos que têm um conjunto finito de comando, que são as instruções. Por exemplo, quando você quer mudar o canal de sua televisão, você aperta um botão no controle remoto e este envia um comando para a televisão, que processa essa instrução e muda o canal. Com esse exemplo, podemos perceber que uma instrução, por mais simples que pareça, ela segue um fluxo composto. Imagine então o quão difícil seriam as instruções para um cálculo da trajetória do homem até a Lua. Pense no computador que seria necessário para executar essa instrução. Ele teria um alto custo e uma complexidade alta. Então, como resolver esse problema? A solução adotada é quebrar esse problema em outros menores. Aí surge um questionamento: como esses subproblemas vão se comunicar? Atualmente existem duas técnicas para fazer com que esses subproblemas se conversem: a tradução e a interpretação. Antes de prosseguirmos, é importante que a diferença entre essas duas técnicas fiquem bem claras. Vamos pensar na seguinte situação: uma pessoa que fala alemão decide se comunicar com uma pessoa que fala somente português. Para que haja comunicação, o alemão adota a técnica de pegar, escrever tudo o que deseja comunicar com o português e traduzir, jogar no Google Tradutor a mensagem e então entrega ao português. Porém, quando o português decide falar com o alemão, ele contrata uma terceira pessoa que traduz tudo simultaneamente. Nesse caso, o alemão adotou a técnica de tradução, enquanto que o português adotou a técnica de interpretação. Vamos supor agora a existência de apenas duas linguagens em um computador. A linguagem L1, que seria uma linguagem de alto nível a nível de usuário, e uma linguagem L0, que seria uma linguagem baixo nível, que seria a linguagem da máquina. Essas linguagens vão conseguir conversar a partir das técnicas já ensinadas anteriormente, a tradução e a interpretação, no qual cada instrução em L1 será substituída por um conjunto de instruções equivalentes em L0 para ambas as técnicas. Entretanto, na tradução, o processador do computador irá executar um programa em L0. Todo programa em L0 será carregado em memória e será executado. Por isso, ele precisa ser traduzido apenas uma vez e a execução poderá ser feita N vezes. Já no interpretador, o processador do computador executará uma instrução em L1 antes de executar a próxima instrução. Cada instrução na linguagem L1 é transformada para L0 e então carregada na memória e executada. Não é criado de nenhuma forma um programa em L0. O programa deve ser novamente interpretado para ser executado. Ao invés de pensarmos normalmente em tradução e interpretação, pode-se imaginar a existência de um computador hipotético, ou uma máquina virtual. Por exemplo, uma máquina virtual M1, cuja linguagem de máquina será L1, a linguagem de mais alto nível. Os programas, então, poderiam ser escritos em L1 para uma máquina virtual M1. E, então, poderiam ser executados diretamente em M1 se a máquina virtual fosse de custo de construção baixa, ou serem traduzidos e interpretados para L0 e executados em M0. No caso, M0 seria a máquina virtual correspondente à linguagem M0. Na prática, o que realmente acontece é a segunda opção, de ser traduzido e interpretado para a linguagem abaixo dela. Os programadores escrevem, então, programas para as máquinas virtuais como elas realmente existissem. Por isso, essa denominação.